Fala programadores, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula do curso de Spring Boot, gente. E é com muito prazer que eu anuncio que nessa aula a gente vai desenvolver a funcionalidade de pesquisar aluno, certo? E juntamente com ela, eu tive uma ideia bem bacana, a gente vai implementar meio que um filtro, certo? Do nossos alunos, beleza? Então dentro desse filtro vai ter uma opção pro usuário ir lá e pesquisar se ele quiser para um aluno específico, beleza? Então na nossa tela de pesquisa, basicamente a gente vai filtrar pelo status, certo? Isso é bem interessante. Eu separei aqui uma pasta que é a img status, que vai conter as 4 imagens responsáveis por cada um dos nossos status, certo? Então vai ter os alunos ativos, cancelados, inativos e trancados, beleza? Então vamos lá, mão no código, né? Não vamos perder tempo. Meu Eclipse já está aberto aqui e nessa aula a gente vai precisar criar arquivo, beleza? Então vamos vir aqui na pasta do templates, dentro da pasta alunos, a gente vai criar, né, o arquivo HTML, certo? Que vai se chamar, sei lá, pesquisa, não, vou dar o nome de filtro alunos, certo? .html. Beleza, então a nossa página de filtro de alunos, ela vai conter alguns cards, certo? Que vai ser responsável por essa filtragem de alunos, então a gente vai dividir lá por categoria, beleza? E basicamente eu vou vir aqui no form aluno, né? E vou copiar aqui, ó. Tudo isso daqui eu já vou copiar, certo? E vou colar lá no filtro de alunos, beleza? Vou só mudar algumas coisas. E aqui no H4 a gente vai apagar esse texto, né? Inserir alunos. E vamos botar assim, ó, encontrar alunos. Só isso mesmo. Eu vou mudar aqui também. Vou selecionar e vou colocar aqui no title, certo? Vou apagar isso daqui. Tranquilo, basicamente é isso que a gente vai fazer, certo? Eu vou somente fechar essa div aqui, né, do container, tranquilo? E agora a gente vai trabalhar aqui dentro dos nossos cards, certo? E para a gente fazer isso, galera, vamos fazer da seguinte forma. A gente vai abrir uma div com a class row, certo? Que vai ser linhas. E aí aqui dentro, vamos fazer da seguinte forma. Vamos ter uma div com a classe card, certo? Só que aí esse card, ele vai ter um style, aonde o width dele vai ser de 288 pixels, certo? Que também é o equivalente a 18 EM, já que a cada 16 pixels é equivalente a 1 EM, certo? Isso daí vem lá do CSS, tá certo? Então vou deixar em pixels mesmo, tá bem? Por preferência minha. E agora, aqui dentro da nossa div do card, a gente vai ter uma tag img, certo? Aonde essa tag img vai receber algumas classes lá do Bootstrap, que vai ser a card img top, certo? Lembre-se, a gente também vai ter o src, que vai ser o resourcer da imagem. E aí aqui a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai puxar ela, né, do img barra e o nome da imagem. Só que aí no static, eu tenho aqui a pasta de img, eu vou ter que colocar as imagens lá. Então eu vou simplesmente pegar aqui, né, da pasta de img status, vou já selecionar tudo e vou arrastar para cá, ó. Arrastei, o Eclipse vai aparecer aqui a caixinha de operação, né, para copiar. Eu vou apenas clicar em OK. Beleza, as imagens já estão lá. Agora basta a gente chamar ela. A primeira vai ser o alunos ativos, certo? Então, alunos ativos.jpg. E aí, o que acontece? Agora a gente vai fazer a div do body, né, do corpo do nosso card. Então div class card traço body,
E aqui dentro do nosso body a gente vai ter o title e vai ter o texto, né? Então para isso a gente vai ter um H5 que vai ser o meu card title. Então card traço title, que vai ter o seguinte título: alunos ativos no sistema, certo? E aí eu vou ter também o card text, beleza? Que vai ser um parágrafo. Então esse parágrafo vai receber a classe do Bootstrap card traço text, e aí a gente coloca um texto aqui, tá bem? Esse texto vai ser busque por todos os alunos que estão ativos no sistema. Tranquilo? Por fim, agora a gente só vai ter um botão, né, que vai ser um A com a classe btn traço, vou botar outline primary, certo? E o texto vai ser clique aqui. Beleza? A gente vai ter um href também, só que eu não vou colocar agora, certo? Porque a gente vai precisar criar uma página e depois no decorrer da aula a gente vai fazer isso, certo? Vamos rodar o nosso projeto agora, tranquilo, e ver como é que isso aqui tá ficando. Então vou salvar aqui, lembrando que a gente vai precisar ir lá no controller para criar o nosso método que vai chamar esse filtro alunos, certo? Então vamos lá, nada de muito difícil. A gente vai ter a anotação getMapping, né? E aí a gente vai colocar assim, ó, filtro traço alunos, certo? E aí a gente vai ter um método public do tipo mod_endView, certo? Filtro alunos, que vai ser o nome do método, nada muito diferente. A gente vai chamar o mod_endView aqui, vai criar a variável, né, instanciar. Por fim, a gente vai setar a view name, certo? Que vai estar na pasta aluno barra filtro alunos. E dar um return mv, certo? Método pronto. Vamos rodar o nosso projeto agora. Startar ele aqui. Espera ele subir. Enquanto isso eu vou tomar um pouquinho de água que eu já estou ficando sem voz. Beleza, o projeto já subiu. Agora a gente vai no navegador, né? E aí a gente digita localhost 2.8080 barra filtro traço alunos, certo? Que foi o que eu defini aqui no getMapping, beleza? E aí a gente tem essa página aqui, tá legal, tá da forma que eu quero, ó. Passou o mouse aqui, aparece o botão certinho. Agora a gente precisa fazer os demais cards, certo? Para isso eu vou fazer o seguinte, é só Ctrl C, Ctrl V, beleza? Então a gente vai selecionar isso daqui, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui embaixo, botar um comentário aqui só para se basear, né? Então vai ser alunos inativos, e aí eu vou colar, vou trocar aqui alunos inativos. Vou trocar o texto também, né, para não ficar muito igual. Vamos salvar e ver como é que tá ficando. Provavelmente vai ficar colado no outro, certo? Mas vamos ver aqui. Recarreguei a página, percebam, ó, que ficou realmente colado. E falta a gente trocar a imagem. Então vamos lá. A imagem, basicamente, é só a gente trocar aqui para inativo, né? Inativos. E a gente vai usar uma classe aqui do Bootstrap, que é a ml, que é margin left, né, traço 3, certo? Vamos ver como é que tá ficando. Recarregar a página e ele já dá um espaçamentozinho aqui, certo? É basicamente isso que eu quero. Vamos voltar agora e fazer os alunos cancelados, certo? Então alunos cancelados. Vou selecionar, dar um Ctrl C, Ctrl V, alunos cancelados. Tranquilo, agora basta eu trocar a imagem, né? Cancelados.
E vamos ver como é que tá ficando também. Ótimo, tá da forma que eu quero. A única diferença é que as imagens aqui são de tamanhos diferentes, mas vocês podem pegar de tamanhos iguais, certo? Ou vocês podem usar o Photoshop para controlar isso, mas isso não me incomoda por enquanto, tá certo? Então eu vou continuar aqui e aí a gente vai ter os alunos trancados, certo? Essa div aqui é da linha, então vou vir aqui, vou dar um Ctrl C e vamos dar um Ctrl V, alunos trancados, certo? Então alunos trancados aqui na imagem, alunos trancados no sistema e alunos trancados no título, certo? Vamos ver como é que ficou. Recarregar a página, fica realmente aqui embaixo da forma que eu quero. A ideia é a gente não usar CSS ainda, certo? Para ajustar isso daqui. Agora percebam que aqui quebrou, ó. Quebrou um pouquinho, certo? Mas isso daí a gente vai resolver com a seguinte classe: margem top traço 3, para ele dar um espaçamento ali no topo, certo? Vamos recarregar agora a página. Ótimo, do jeitinho que eu queria, sendo que o margem left aqui, ó, não vai pegar, certo? Então eu tiro ele, recarrego a página e fica alinhado aqui certinho, beleza? Então é basicamente isso, né? Agora a gente só precisa fazer a listagem desses alunos. Tipo, quando o usuário clicar aqui, ó, vai exibir a lista de todos os alunos ativos, aqui todos os alunos inativos, cancelados e trancados, certo? Então a gente tem aí um filtro, certo? E aí a gente vai usar JPQL para trabalhar com esse filtro, beleza? Mas não se assustem com esse termo que eu acabei de falar. Vamos fazer agora o botão de pesquisar, certo? Vou criar um botão aqui para o usuário pesquisar um aluno qualquer, né, no sistema. Ele pode fazer isso. E aí eu vou botar ele aqui embaixo, ó, do encontrar alunos. Vou deixar ele, vou botar um HR aqui, ó, e vou fazer ele aqui, certo? Então, como o nosso pesquisar aluno vai ser um método post, certo? Quando o usuário clicar em pesquisar, ele vai chamar um post. Então eu vou abrir uma tag form aqui, certo? Essa tag form, ela vai ter o method post. Por enquanto a gente só vai deixar assim. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma div que vai ter a classe input traço group, certo? E também vai ter a classe call traço 6, porque eu quero que ocupe 6 colunas, certo? Vamos lá, vamos vir aqui agora colocando a tag input, que vai ter uma classe form traço group, certo? E o placeholder vai ser busque por o nome do aluno. Então o usuário vai digitar o nome lá e o sistema vai tratar aí de buscar esse aluno somente pelo nome, tá bem? Vamos criar uma div aqui agora que vai ter a classe input traço group traço append, certo? Porque eu quero que o botão fique colado no input, beleza? Então vamos criar aqui o button, que vai ser o botão pesquisar, certo? Type submit, e eu quero também que ele tenha a classe btn outline traço secondary, certo? E aqui tá errado, não tem o N. Opa, deixa eu apagar aqui logo. Beleza, vamos ver como é que tá ficando. Vamos recarregar a página. Opa, aqui tem um erro aqui, não é form group, é form control, eu confundi, certo? Vamos recarregar agora. Beleza, do jeitinho que eu quero. Agora percebam que não tá no centro, né? Eu acho que ficaria legal se isso daqui tivesse no centro. Para isso, a gente vai aqui, ó, na div e usa o offset 3. Por que 3?
Porque a gente está usando 6 colunas, certo? E aí o grid tem 12, então sobram 6. A metade de 6 é 3. Então isso daqui já vai centralizar o nosso input, certo? Vou recarregar a página e tá no centro aqui certinho, da forma que eu quero, beleza? Eu vou só colocar um BR aqui embaixo para ele dar um espaçamentozinho, certo? Então aqui, antes do HR, eu vou colocar um BR. Vamos ver se fica legal. É isso mesmo que eu quero, dar um espaçamento bacana aqui entre o filtro e o pesquisar do aluno, certo? Vamos fazer agora o filtro? Então, basicamente, quando o usuário clicar aqui, né, como eu falei, ele vai listar os alunos cancelados, ativos e inativos do sistema, certo? Então, vamos lá, né? Vamos logo abrir aqui o nosso DAO, certo? A gente vai começar pelo aluno DAO, porque a gente vai utilizar JPQL agora, tá bem? Então, a gente vai criar um método aqui que vai chamar os alunos apenas do status ativo, apenas do status cancelado, do status inativo, certo? Então a gente vai ter que criar esses 4 métodos. E aí a gente usa o JPQL. Se você não sabe o que é JPQL, significa Java Persistence Query Language, certo? Que no caso seria uma linguagem de consulta orientada a objetos, tá bem? Então vamos criar nosso método. Nosso método vai ser público, certo? E aí ele vai ser do tipo list, tranquilo? E aí a gente importa aqui, ó, do Java util, beleza? Não importa das collection, importa do Java util. E aí aqui dentro a gente vai passar o que? A nossa classe aluno, o nosso objeto aluno. Por quê? Porque eu quero uma lista de alunos, certo? E o nome do nosso método vai ser find by status. E aí eu vou botar o nome do status que eu quero. Eu quero um aluno status ativo, certo? Ativos. Ponto e vírgula no final. E aí a gente vai fazer o seguinte. Só isso daqui não vai buscar por alunos do status ativo. A gente vai ter que usar o JPQL agora. Onde a gente vai botar um @query, certo? E vai importar aqui, ó, do org.spring framework.data.jpa.repository, certo? Fez essa importação, a gente vai abrir parênteses e aí aqui a gente vai abrir aspas e vai fazer um select, certo? Então select, a gente usa uma letra, certo? Depois do select, que vai representar aí como se fosse selecione todos, certo? A letra tanto faz, você pode usar qualquer uma. Eu vou usar um J, certo? De Jamerson, ver só que coisa legal. Então vamos lá, select todos, basicamente from a tabela aluno, certo? Daí eu coloco o J, certo? E aí eu vou ter que passar aonde que eu vou fazer esse select. Então where, certo? J ponto a tabela status, certo? Esse J é como se fosse uma variável. E aí eu quero o status ativo. Então eu uso aspas simples, escrevo o nome todo em maiúsculo ativo, por causa do nosso enum lá, certo? Salvei aqui. Esse método basicamente já vai me retornar todos os alunos que estão ativos no sistema, somente alunos com status ativo, certo? Eu separei aqui, ó, para vocês dar uma estudada depois. Tem a documentação aqui do JPQL, certo? Então ele mostra aqui, ó, como é que faz a consulta, certo? Aqui ele dá uma demonstração de uma população maior do que P, né? Ele passa um parâmetro aqui e aí vocês leiam isso daqui porque é muito importante. Então aqui a gente tem o select, tem o from, tem o where, tem o group by, order by, certo? Delete carries. Então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês estudarem e ficarem craque aí com o JPQL, certo? Mas vamos continuar. Nosso método está pronto. Agora a gente só precisa criar um método lá no controller, certo? Então para isso a gente vai fazer um getMapping. Então esse getMapping vai ser basicamente um de listagem. Eu vou já copiar aqui em cima, ó, eu já tenho um método pronto de listagem. Cadê ele? Cadê? Eu tenho aqui, ó, o alunos adicionados, que é basicamente uma listagem, certo? Então eu vou selecionar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui embaixo, certo? E aí ele não vai chamar alunos adicionados, claro, vai chamar alunos ativos. E aí
eu vou botar o nome listagem alunos ativos, ou somente lista, acho que lista fica bacana, lista alunos ativos. E aí o que que acontece? Eu vou ter um site view name, só que aí eu vou ter que criar uma nova view, certo? Então vai se chamar alunos ativos. Então vou ter que criar o arquivo HTML lá, né? Deixa eu fechar aqui o IMG. E aqui, ó, muito importante, eu vou botar aqui um objeto que a gente vai passar na view, que vai ser alunos ativos, certo? Esse objeto vai receber o método do nosso aluno repositório, que vai ser, ó, ponto, botei o ponto, ele vai aparecer o find by status ativo, certo? Então eu vou apertar enter e ele já chama o nosso método que a gente criou, certo? Percebam que a gente está reaproveitando bastante código aqui. Vou salvar. Agora eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, criar, né, a nossa view alunos-ativos, e depois eu vou ter que fazer algumas alterações nela, que é chamar isso daqui lá no for each, certo? Então, para isso, para a gente ganhar tempo, eu vou pegar aqui simplesmente o list alunos, vou copiar, certo? Copy, vou clicar na pasta aluno e vou na opção paste, que é para colar, e vou botar aqui, ó, alunos ativos, o nome do arquivo, certo? Cliquei em OK. Vou abrir agora o arquivo e aí a gente vai vir aqui, ó, no controller, vai copiar aqui o nosso objeto que a gente passa lá na view, copy, vai vir aqui no nosso for each, certo? A gente vai mudar aqui esse objeto que está indo para view, colei aqui, salvei, tranquilo, tá pronto, só isso. Vamos vir aqui no filtro alunos e agora a gente vai botar aqui, ó, um th2.href é igual a arroba, e a gente passa aqui, né, o nosso método, certo? Vamos vir aqui no aluno controller, selecionar isso daqui, alunos ativos, vir no filtro de alunos, colei, salvei, tranquilo. Agora imagina se o usuário tem que toda vez clicar no botão, né? Aqui, ó, por exemplo, o usuário não vai querer clicar somente no botão, o usuário também vai querer clicar na imagem, certo? Então, para isso a gente vai colocar também na imagem. Então a gente usa do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Seleciona isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? Salva aqui, ó. Beleza. Vamos recarregar a página agora. Notem que quando eu clico aqui, ó, no botão, ele vai diretamente para a listagem de alunos somente ativos, certo? E isso é bem legal, bem bacana. Agora o que é que acontece? Percebam que não funcionou aqui, ó, o link na imagem, certo? Então a gente vai ter que fazer só uma modificaçãozinha lá no código que eu esqueci, né? Isso daqui, ó, gente, vai na tag A, tá certo? Então a gente vai recortar aqui, eu vou colocar uma tag de A, e aqui dentro da tag de link eu vou colar, né? E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar isso daqui no final, certo? Apertar Enter e vou colar aqui para fechar, tá bem? Então a imagem vai ficar dentro de uma tag de link, certo? Para poder funcionar. Vamos recarregar aqui, ó. Passei o mouse, já aparece aqui a mãozinha, né? Cliquei, ele redirecionou, certo? Então tá pronto aqui, né, os nossos alunos ativos. Eu vou fazer com vocês os alunos inativos e os demais eu vou deixar como atividade de casa para vocês fazerem, certo? Então vamos fazer os inativos. Vamos aqui, ó, no aluno DAO. Basicamente eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, e aí eu tenho aqui inativo, certo? Aqui eu vou colocar inativo. E aí é só salvar. Se vocês quiserem, eu posso mudar aqui a variável. Eu posso botar a letra A e aqui a letra A, certo? Percebam que a letra aqui não vai influenciar em nada, basicamente, no código. Salvei, o servidor vai recarregar. E aí o que a gente vai fazer aqui? Somente o método no controller, certo? Então é um Ctrl C, Ctrl V de novo. Vamos colar aqui, vai ser alunos inativos, certo?
Vamos modificar aqui o arquivo também, né, que a gente vai criar, que vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V dos alunos ativos. Alunos inativos, eu já vou copiar esse objeto aqui, certo? Aqui, ó, no nosso método que vem lá do repositório, a gente vai chamar o find by alunos inativos, né, com status inativos. E agora é só a gente criar aqui a nossa view, certo? Então vou vir aqui, ó, copiar o arquivo de alunos ativos, vou colar e tem que salvar o controller. Deixa eu vir aqui no controller, Ctrl S, vamos colar agora, certo? E aqui a gente coloca inativos. Atente-se que eu botei o nome do arquivo todo minúsculo, certo? Clicar em OK. Ok, vamos abrir aqui o alunos inativos. Vamos vir aqui, ó, no for each e colocar inativos aqui. Pronto, tá pronto aqui. Eu vou somente no filtro alunos, vou agora aqui embaixo nos alunos inativos e vou colocar basicamente a mesma coisa aqui, ó. Pega esse thref, vou colar aqui no botão. O nome do método é inativos, né, alunos inativos. E aqui eu faço a mesma coisa, abro uma tag A, Ctrl+X, Ctrl+V, ajusto aqui, vou copiar agora o thref e vou colar aqui na imagem, certo? Ctrl+S para salvar. Vamos voltar aqui, ó, recarregar a nossa página. Passei o mouse aqui na imagem, cliquei. Opa, não me retornou nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum aluno inativo. Concorda comigo? Vamos vir aqui no cadastrar aluno e vamos cadastrar um aluno chamado Guilherme Pereira, certo? Que vai ser do curso de contabilidade. Eu vou gerar a matrícula dele. O status vai ser inativo. O turno vai ser tarde. Cliquei em salvar. Beleza. Agora o que acontece? Eu vou clicar aqui no botão pesquisar aluno, mas não está funcionando, né? Então vou vir aqui no controller para pegar o método de filtro alunos. Basicamente é só a gente corrigir o nosso fragmento do formulário, né? Mas vocês fazem isso aí. Cliquei aqui em alunos inativos. Opa, Guilherme apareceu. Tá vendo? Então tá funcionando direitinho, certo? Isso daqui vocês podem mudar, certo? Últimos alunos adicionados, não faz sentido tá aqui na página, então vocês vêm aqui, né, e trocam isso daqui, né, para alunos inativos, certo? Então, F5, tranquilo. E aí o método de editar também é a mesma coisa, funciona igual, certo? Então, sei lá, Guilherme da Silva do curso, mudou o curso, foi para informática e agora ele está ativo, salvei. Vou voltar agora, né, para o filtro de alunos, buscar por alunos ativos no sistema e Guilherme da Silva aparece aqui, certo? Tudo funcionando. Na próxima aula, gente, iremos fazer o nosso pesquisar aqui, onde o usuário vai buscar aqui, ó, Guilherme, clicar em pesquisar e aí, ó, aqui retornou um erro porque a gente não criou o nosso método, né? Então a gente tem esse erro aqui. Mas na próxima aula a gente vai fazer esse método de pesquisar, onde ele vai retornar todos os alunos com o nome Guilherme, certo? A gente também vai usar JPQL, tá bem? Vamos utilizar a nossa interface do DAO, tá bem? Então vamos deixar essa funcionalidade para terminar na próxima aula, porque essa aula já está muito grande, eu já falei bastante, certo? Então, até a próxima aula. E lembre-se de terminar aqui, ó, os alunos cancelados e os trancados, certo? A atividade de casa de vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho aí das notificações do curso. Lembrando que nosso curso já termina, hein, gente? Acho que vai ter aí em média 20 aulas. Falou, até a próxima aula.